pastor Jeú Caetano, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele mostra exatamente aonde estamos na profecia. Eu convido você a ficar até o final do vídeo, da mensagem, porque é de suma importância você compreender aonde estamos na profecia. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Que Deus te abençoe. A Bíblia se explica. Se nós sairmos daqui, nós estamos fritos. Se nos distanciarmos, nós estamos fritos. Eu já vi teorias as mais diversas sobre assuntos mais absurdos, principalmente relacionados à morte, o que acontece, né? Alguns que creem, o ser humano sai, vai reencarnar, aí se torna um vegetal, ou não, se torna um animal, né? Aquele cachorro ali foi alguém que... Tantas histórias absurdas sobre as temáticas mais diversas. E as mais conflitantes estão relacionadas com a morte. Se sair daqui, dá ruim. A Bíblia, ela mesma, desvenda os mistérios da profecia. A chave está na palavra de Deus. No próprio capítulo 2, Daniel agora vai dar a interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habita os filhos dos homens na sua mão, entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és o quê? E agora ele começa a explicar. Ele vai dizer o seguinte: cada parte dessa estátua representa um período da história da humanidade. Essa estátua representa a história da humanidade, começando com a cabeça de ouro, começando por Babilônia, começando por você. O reino de Babilônia, ele subsistiu de 605 a 539 AC, porque antes a contagem era regressiva, ok? Então começa 605 antes de Cristo e vai até 539 antes de Cristo. Babilônia, por que cabeça de ouro? É muito interessante quando você começa a analisar as características de cada reino. Tinha mais de 200 templos dedicados a divindades pagãs. O templo de Bel-Marduk, o deus principal de Babilônia, cerca de 100 metros de altura. Tudo era em seu interior, era banhado de ouro. Alguém calculou que só no altar havia 18 toneladas de ouro. Babilônia, de todos os reinos que existiram, é o reino que mais primou pelo ouro. Eles valorizavam muito o ouro. Havia muito ouro no império. Eles eram uma nação politeísta, adoravam muitos deuses, tinham muitos templos, mais de 200, e neles se havia ouro, principalmente porque todas as nações politeístas, eles tinham o deus principal. Eles adoravam muitos deuses, mas havia sempre o deus principal, e no caso de Babilônia era Bel-Marduk. Esse era o Deus principal deles. Então havia um templo maior, um templo com mais ostentação, e nesse templo havia muita extravagância no que diz respeito ao ouro. Então quando Daniel diz, você é a cabeça de ouro, ele entende perfeitamente por quê. O ouro conversa muito bem com a história e as características de Babilônia. E aí, depois, o próximo reino começa com a cabeça de ouro. Cumprindo a predição divina, os medos e persas dominaram de 539 a 331 AC. O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, ofereceu uma grande festa aos deuses. E durante a festa, os medo-persas entraram pelo leito seco do rio, que passava pelo meio da cidade, e tomaram e mataram Belsazar. Babilônia era considerada a cidade inexpugnável. Humanamente falando, naqueles dias não havia nenhuma nação que pudesse vencer. Só que na interpretação, Daniel disse, teu reino não será eterno. Assim como a prata é inferior ao ouro, virá um reino inferior ao teu, que vai dominar a Babilônia. E realmente, a história mostra que 539, a Média e a Pérsia se unem, e eles invadem Babilônia. E eles dominam Babilônia. Babilônia foi vencida. Assim diz o Senhor. E uma coisa muito interessante, Ciro, ele dominava a Pérsia. Assim diz o Senhor,
o seu ungido Assírio, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir, seria isso? A palavra ali. Descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O que é isso aí, rapidamente? É uma profecia com respeito a Ciro, ok? É uma profecia que esse Ciro, ele viria como da parte de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Ele viria e ele tomaria um reino muito mais poderoso que o reino dele. Então foi por volta de 680 AC que Deus avisou que enviaria um rei chamado Ciro para derrotar a Babilônia. Ciro veio em 539. Portanto, Deus previu sua vinda e deu seu nome antes dele nascer, cerca de 140 anos antes, porque foi através do domínio de Ciro que Babilônia foi vencida. Ok? Depois da Média e a Pérsia, veio a Grécia. A Grécia simbolizada pelo ventre e quadril de bronze, porque Deus escolheu o bronze para representar a Grécia, porque eles usavam capacetes e armaduras de bronze. O bronze era um símbolo para a Grécia. Se existe um metal que pode caracterizar a Grécia, é justamente o bronze. E aí, na história, na visão, Deus deixa muito claro que depois dos peitos e braços de prata, viria o ventre de bronze, que seria a Grécia. Alexandre o Grande derrotou os Medo-Persas em 331 AC. Alexandre queria unir o mundo por meio da cultura, língua e filosofias gregas. A Grécia era um poder mundial dominante. Aos 30 anos de idade, Alexandre lamentava não haver mais territórios para conquistar. Então, de fato, a Grécia dominou o mundo, venceu a Média e a Pérsia, que na época tinham se estendido esses reinos por praticamente todo o planeta. Então, foi incrível a vitória de Alexandre, não é? Foi incrível. Bom, Alexandre, ele queria reconstruir Babilônia e fazê-la uma grande cidade novamente, mas morreu, ok? Porque Deus havia profetizado que Babilônia, após destruída, nunca mais ela seria levantada. Babilônia, está lá em Jeremias 51, 37, se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, não haverá quem nela habite. Ao longo da história, alguns reis tentaram reconstruir e levantar a Babilônia, mas nunca mais, porque havia sido profetizado que ninguém mais habitaria em Babilônia como reino, como cidade. O quarto reino de ferro representa Roma. A Bíblia prediz que seria forte como ferro. Seu exército dominou a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Ok? Aí vem Roma. Sobre cada um desses reinos, a gente poderia falar muito tempo, tá certo? Esse é um tema, pelo menos muito conhecido para nós estudantes da Bíblia aqui na Igreja Adventista. Eu esqueci de trazer para vocês, para todos que participarem da imersão bíblica, no sábado, nós não vamos entregar somente a Bíblia. Eu vou entregar um manual com um resumo de todos esses temas. Esse manual tem 20 temas. Então, tudo isso que eu estou apresentando para vocês, datas, esses dados, estará nesse manual. Eu vou mostrar amanhã à noite, para que vocês prossigam com o estudo e tenham essas informações escritas em casa, ok? Então, ali as pernas de ferro representam Roma, perfeito? Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro, né, em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Na estátua, a gente percebe que a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de bronze, perna de ferro e os pés em parte de ferro e barro. Vocês sabem que o barro ele não se une com o ferro. E aí o que acontece? Qual o significado disso? Segundo a Bíblia, depois dos 4 impérios, Babilônia, cabeça de ouro, né? Grécia, ventre e quadril de bronze, Roma, as pernas de ferro, não haveria mais império universal. Ok? Apenas reinos divididos. Ao olhar para os pés da estátua e ao perceber que ali era de ferro e barro, a conclusão é imediata e óbvia. Não haveria mais uma nação mundial que dominaria o mundo como Babilônia dominou, como a Média e a Pérsia, como a Grécia dominou. Não haveria mais, porque quando chegasse nos pés, depois de Roma, então os reinos eles se dividiriam. E olha para a história. Conforme a profecia, o Império Romano foi dividido em 10 estados,
Quando você estuda a história, você descobre que o império, os pés têm quantos dedos? 5, são 10. Então, formando o que hoje conhecemos como Europa, dividida entre várias nações que não conseguem se unir. Por incrível que pareça, depois de Roma, houve tentativas, homens que passaram por essa terra e tentaram unificar nações para ter um reino mundial que dominasse o mundo. Olha que coisa interessante aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Império Romano, ele desmoronou entre 31, melhor dito, a 471 depois de Cristo. Mas Daniel acrescenta que depois que Roma fosse dividida, haveria tentativas de reunir o império por meio de casamentos entre diferentes famílias de nobres. Aqui estão as palavras da profecia. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então Daniel disse, quando chegar lá no período lá do ferro com barro, haverá tentativas através de casamentos e diversos esforços políticos, familiares, para se formar uma nação mundial, mas isso jamais vai acontecer. Isso está no Antigo Testamento, está no livro de Daniel, 600 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2023. São mais de 2.600 anos que, mais ou menos, Daniel escreveu. Carlos V tentou se unir ao Império Espanhol. Napoleão tentou pela guerra e casamentos, tentou unificar, não conseguiu. Mas em 1815, derrotado na Batalha de Waterloo, o que ninguém esperava, Napoleão, ele clamou: o Deus Todo-Poderoso é demais para mim. O sonho de Napoleão era unificar as nações e ter um reino universal mundial. Hitler também tentou e falhou. Vocês conhecem a história. Porém, a gente tem a certeza que a profecia não falha. Daniel havia escrito: não haverá nunca mais um reino mundial, não haverá pés de ferro e barro. E realmente, como foi profetizado, o reino do futuro. A última parte da profecia ainda está no futuro. Todo o restante já aconteceu exatamente como foi predito. Assim podemos confiar que a última parte será o quê? Cumprida. Nós já estamos chegando ao fim. A parte final do sonho, ela termina dessa maneira. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Depois tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Vamos voltar aqui. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. A pedra não é uma bomba nuclear que exterminará a civilização. Também não é um desastre natural ou um meteoro que destruirá a vida neste planeta. Ela se refere a Jesus, que voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Eu já quero finalizar aqui. Eu quero finalizar aqui. Vamos recapitular rapidamente o que estudamos nesta noite. Daniel, capítulo 2. Eu comecei falando em quê? Em crise. Ok? Eu disse que é o capítulo da crise. Daniel começa com um rei em crise, um homem arrogante. Um homem que se considerava a si mesmo um Deus. Ele teve um sonho e acorda perturbado. Ele era muito supersticioso. Ele não lembrava do sonho. Então ele chama os adivinhos, os astrólogos, os magos. E ele diz: vocês têm que contar o sonho para mim. E dá a interpretação. Ninguém foi capaz. Ele estabeleceu um decreto de morte. Aí os magos apelam para os deuses, mas os deuses também não podem. Os deuses de Babilônia também entram em crise. A crise que começa no rei, que chega aos magos, que atinge os deuses, agora chega Daniel, o servo de Deus. E quando a crise chega no servo de Deus, aí a história muda. Porque o servo de Deus se conecta com Deus. Ele vai orar a Deus. E ele pede que Deus resolva o problema. E o que parece ser insolúvel, que não tem solução, Deus resolve. Porque não há crise maior que o poder de Deus. Ele se apresenta diante do rei no outro dia e diz: ó rei, teu problema está resolvido. Aí o rei diz: é você que vai resolver o sonho.
o meu problema. E aí Daniel disse: eu não resolvo nada, nenhum Deus é capaz de resolver, nenhum Deus de Babilônia, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu vou contar o sonho. E aí contou para ele: você teve um sonho, onde viu uma estátua gigante, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, perna de ferro e pés em parte de ferro e barro. E você viu que uma pedra, sem auxílio de mão nenhuma, vinha do alto e batia nos pés da estátua e a esmiuçava. Este é o sonho. Tudo bem? É isso mesmo. Agora eu vou dar a interpretação. Esse sonho vem da parte de Deus. É uma profecia. Deus está revelando para ti o que vai acontecer daqui para frente. Cabeça de ouro, Babilônia. Tudo começa aqui. Essa profecia começa com Babilônia, que domina o mundo. Ouro, cabeça de ouro. Apesar de ser ouro, apesar do poderio, teu reino não será um reino eterno. Virá um reino inferior ao teu, que vai dominar você. Representado pelo peito e os braços de prata. Mas depois, esse reino que é poderoso, que dominará o teu, ele será vencido por outro reino inferior, representado pelo ventre de bronze. Agora esse reino, que também é poderoso, ele será vencido, não será um reino mundial, virá outro, representado pelas pernas de ferro. Mas esse outro reino, representado pelo ferro, que é poderoso, não vai dominar o mundo para sempre, porque vai chegar um momento que esse reino vai ser dividido. Como o barro e o ferro não se unem, esse reino nunca mais se unirá, nunca mais haverá uma nação mundial, um reino como Babilônia, ou como a Média Pérsia, ou como a Grécia ou Roma, que dominará o mundo, nunca mais. Mas por fim, virá uma pedra, sem auxílio de mãos nenhuma, que virá da parte de Deus, para destruir os pés da estátua. Queridos amigos, quando Nabucodonosor ouviu isso, ele ficou impactado. Mas alguns dias depois, ele não quis digerir. Ele era arrogante demais para digerir aquilo. Se você ler Daniel capítulo 3, no capítulo 3 você vai ver que o rei mandou fazer uma estátua semelhante à que ele viu no sonho, com um detalhe. A diferença é que era toda de ouro maciço. Uma estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Ele pegou essa estátua e colocou no centro de Babilônia, na província de Dura, capital de Babilônia, e chamou todos os príncipes, as autoridades, as pessoas de Babilônia para a inauguração da estátua. E ele ordenou que todos se ajoelhassem diante da estátua. E o que ele estava dizendo? O meu reino é ouro, e será ouro para sempre, nada de cabeça de ouro. Babilônia vai dominar o mundo para sempre. Ele fez de tudo para que Babilônia dominasse o mundo para sempre. Mas Babilônia passou, porque a palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus, apesar de que o diabo certamente fez de tudo para que a profecia não se cumprisse, tudo o que Deus disse que aconteceria, já aconteceu. Por isso que eu sou apaixonado por esse livro. Aqui podemos ancorar nossa confiança, porque nesta palavra há segurança, é palavra de Deus. A história, ela vai confirmar isso. Estude a história, e você vai perceber como se encaixa perfeitamente os detalhes de cada império. Eu não falei todos os detalhes de Grécia, da Medopérsia, e por que se encaixa perfeitamente com as características dadas no sonho. Alguém poderia dizer: não, Babilônia, tudo bem, mas não tem como não dizer que ali estava a descrição da história. Queridos amigos, em que parte estamos deste sonho? Babilônia já passou, não passou? O domínio da Média Pérsia também, da Grécia, de Roma. Estamos aonde? Nós não estamos nos pés, nós estamos nas unhas. O que estava para se cumprir, já se cumpriu. A única coisa que está faltando é a pedra. E a pedra é a volta do Senhor Jesus. A gente teve, ano passado, um ano muito conturbado com as eleições. Muito conturbado. Quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro? E os que votavam em Lula, eles diziam:
Eles votavam como se Lula fosse o salvador da pátria, vai resolver os problemas do Brasil. E quem votava em Bolsonaro dizia, é Bolsonaro que vai resolver o problema do Brasil. Eu lamento dizer, Lula não resolve o problema do Brasil. Bolsonaro também não resolve o problema do Brasil. O problema da nossa nação é o problema da humanidade. A crise que se instaurou no planeta Terra só será resolvida com a volta de Jesus. A volta de Jesus. Jesus virá para destruir a estátua. Mas ele não apenas destruirá, ele vai estabelecer o seu reino, que será o reino eterno, o reino para sempre. Eu quero fazer parte desse reino. E você? Eu quero fazer parte desse reino. Que Deus te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? E eu convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo. Deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube recomende esta mensagem para mais pessoas. Então, não esquece de comentar e também compartilhar. Que Deus, ele te abençoe.